Interpretação do Evangelho segundo Mateus, capítulo 21. O Evangelho redivivo. Indo os discípulos, fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram sobre elas as capas e fizeram-no montar. Vê-se na descrição deste curioso trecho que há algo que não se poderia logicamente aceitar, que Jesus pudesse montar ao mesmo tempo numa jumenta e num jumentinho. Aqui só cabe uma interpretação simbólica. O homem terrestre é de natureza animal e tornou-se humano com o acréscimo em seu interior de um novo elemento relativamente recente, a mente, que o elevou acima da simples animalidade. A sua natureza animal mais antiga é aqui simbolizada pela jumenta, e a mente mais recente e mais nova é o jumentinho. O espírito humano cavalga realmente numa dupla constituição, uma negativa mais antiga, formada pelos seus corpos inferiores, denso, vital e de desejos. Outra, muito nova ainda, a mente positiva, mas que por ser demasiado fraca, não pode ser plenamente utilizada pelo homem comum. Em realidade, a mente humana é demasiado fraca ainda, e o homem comum não sabe e não pode empregá-la. É a última aquisição no transcurso da evolução, e foi ela que elevou o homem acima do animal. Mas o seu tempo de evolução é ainda tão curto que praticamente está simplesmente em estado rudimentar. Apresenta ainda todas as características dos animais jovens. É inquieta, incontrolável, infantil e irresponsável. A grande maioria dos homens não usa em realidade a sua mente, não sabe como controlá-la e dirigi-la, não pode utilizar os seus poderes mentais. A sua capacidade de domínio mental é tão pequena que não suportaria nenhum esforço real. Tem-se falado muito do poder mental, e existe hoje na literatura espiritualista e mentalista uma quantidade de ensinos e de práticas para a conquista do poder mental. Mas há nisso muita coisa equivocada e um emprego errôneo de termos que não corresponde à realidade. O que o homem tem empregado até o presente não é o seu poder mental, mas unicamente o seu mecanismo intelectual e a força emocional, produto do seu corpo vital, e a força emocional que lhe oferece o corpo de desejos. A mente, ainda fraca e desorganizada, está tão presa ao corpo de desejos que é incapaz de atuar separadamente. É por isso que o homem comum tem enorme dificuldade em controlar-se e deixa-se arrastar com a maior facilidade pelos impulsos emocionais do seu corpo de desejos, mesmo contra todo raciocínio, contra toda a lógica e a razão. A mente mais nova e mais fraca do que o corpo de desejos não pode controlar a situação e acompanha os impulsos emocionais sem poder fazer nenhuma reação positiva. É o que acontece com o homem comum. Enquanto a mente depende do corpo de desejos, não pode emancipar-se e atuar livremente. Não pode colaborar de maneira efetiva para a evolução do homem, da mesma forma como o jumentinho, dependendo ainda da jumenta, não pode prestar um serviço útil. Deve a mente libertar-se do domínio do corpo de desejos, deve procurar o seu próprio alimento e crescer, e então se tornará um poder real e utilizável, capaz de dominar toda a natureza inferior e conquistar a mais alta sabedoria. A verdadeira evolução espiritual do homem começa com a emancipação da mente. É o primeiro passo necessário e indispensável. Então o poder mental pode ser empregado, mesmo que de início só possa ser utilizado em pequena escala, mas será suficiente para esclarecer-lhes as questões mais importantes, a sua verdadeira situação, e apontar-lhe os meios de resolver os seus problemas imediatos. Daí para diante, tudo é questão de tempo para que a mente cresça e se desenvolva, até atingir os seus mais altos graus de capacidade. Com a emancipação da mente, começa a ação do Espírito de vida, do Cristo interno sobre toda a natureza do homem, iniciando-se a formação do corpo espiritual, que libertará a consciência definitivamente. Jesus entrou no templo
expulsou todos aqueles que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas, e disse-lhes: Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a fizestes covil de salteadores. Disse São Paulo: Não sabeis que sois templos do Altíssimo e que o Espírito Santo habita em vós? O corpo humano é o templo e a casa do Espírito. Por corpo entendemos toda a constituição humana, todos os seus veículos de expressão, inclusive a alma. Quando o Cristo interno começa a operar na constituição humana, seu primeiro ato é a eliminação imediata e rápida de todos os elementos psíquicos inferiores, egoístas e mesquinhos que a transformam num covil de salteadores e de ladrões. São esses elementos inferiores, criados e admitidos pelo homem, que lhe roubam e se alimentam das suas mais sagradas forças, que assaltam e exploram os seus melhores ideais, que perturbam e prejudicam a sua constituição anímica, que arruinam a sua vaidade, tiram-lhe a paz e aniquilam-lhe a confiança. Sob a ação pervertida desses elementos, o templo do espírito, a alma humana, se desmoraliza, se desorganiza e se arruína. Só com o auxílio do Cristo interno é possível limpar-se a alma e regenerar as suas funções, transformando-a num templo de verdadeira espiritualidade. Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, fareis não só o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte: levanta-te e lança-te no mar, isso será feito, e tudo que com fé pedirdes em vossas orações, haveis de receber. Importa que se compreenda bem o que é a fé, capaz de realizar todas as maravilhas. A fé é realmente a vara mágica, a chave misteriosa, o único meio de todas as realizações. Ter fé é colocar-se na condição anímica apropriada, em que as forças ultrapotentes do espírito possam canalizar-se através de si mesmo e na direção desejada. Então tudo se torna possível. Ter fé é focalizar firmemente a vontade, é sustentar uma ideia determinada com a mais absoluta firmeza, sem admitir mais nenhuma dúvida. Aquilo que se afirma positivamente nesse estado de alma se realiza seguramente. A palavra fé é o maior poder que o homem pode empregar, e não há nada que resista a esse poder divino do espírito do homem. Despertar esse imenso poder é o grande segredo do esoterismo prático e a mais terrível de todas as questões. A fé se desperta com a emancipação da mente, pois a base desse maravilhoso poder é a força mental. Pequena e fraca a princípio, a fé cresce com o entendimento espiritual e o treinamento esotérico, aumentando rapidamente e avançando de conquista em conquista, até a plena e completa realização espiritual. É a fé que cria e alimenta o corpo psíquico, o veículo do Cristo interno, que garante o seu desenvolvimento e a sua libertação. É a fé manifestada em atos que vence todos os obstáculos internos e externos, que transforma, que regenera, que estabiliza. No início, o poder da fé pode ser mal empregado, quando ainda não se desenvolveu o entendimento espiritual, e então pode tornar-se um perigo se o indivíduo se deixa arrastar pelo egoísmo. A fé mal dirigida e aplicada para fins malévolos constitui o que convencionou chamar de magia negra. Não há nada mais perigoso do que desenvolver-se a fé e aplicá-la mal. A degeneração das forças espirituais libertadas produz as mais dolorosas consequências e acabarão por arruinar o indivíduo, se for levada a extremos. Antes de alcançar-se o entendimento espiritual, toda tentativa de empregar o poder da fé termina desastrosamente. Guiado pelo entendimento espiritual, pode-se empregar o poder da fé sem perigo, porque então não poderá ser empregado senão para espalhar o bem. Orientado pelo entendimento espiritual, ninguém empregará jamais o poder da fé em assuntos e interesses exclusivo e pessoal, porque sabe que não deve preocupar-se consigo mesmo, já que vive pela fé em seu próprio espírito, que zela pela sua vida e pelo seu destino.
Todo emprego de forças e interesses pessoais é uma demonstração de falta de confiança em seu próprio espírito interior. O homem que se preocupa demais consigo mesmo, que teme o futuro e por isso procura proteger-se, que luta para defender-se, prova que não tem ainda absoluta confiança em seu espírito, que ainda não sabe contar com um auxílio espiritual, que ainda não se libertou do personalismo. A primeira demonstração da verdadeira fé é a confiança absoluta, a entrega do destino nas mãos do seu próprio espírito, do seu Cristo interno despertado. E isso só é possível quando o indivíduo emancipa a sua mente e alcança o entendimento espiritual. É por isso que aqueles que contam com o seu espírito, que despertaram o entendimento espiritual, não empregaram nunca o poder da sua fé em assuntos do seu exclusivo interesse para modificar ou alterar as determinações sempre sábias do seu destino. Contudo, o homem superior tem o direito de empregar esse poder, de criar com sua palavra de fé tudo o que é bom e conveniente, de espalhar o bem, de auxiliar os seus semelhantes, de esclarecer e ensinar, de orientar e de curar. Nem eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Jamais a mentalidade mundana, egoísta e materializada aos interesses materiais poderá compreender a maneira de agir e as razões superiores do espírito do homem que alcançou a sua emancipação. Jamais a mentalidade mundana, egoísta e escravizada aos interesses materiais poderá compreender a maneira de agir e as razões superiores do espírito do homem que alcançou sua emancipação. O homem comum, mesmo o mais inteligente e culto, levado pela mentalidade mundana, encara todas as questões pelo único prisma que lhes é possível, o da sua personalidade. Presos aos interesses terrestres e sociais, não pode compreender e não admite que haja razões mais altas. Por isso não pode concordar com atitudes e opiniões do homem, que é guiado pelas razões superiores e espirituais. É por isso que muitas vezes se verá em choque com interesses e opiniões mundanas, e com isso despertará críticas e animosidades no meio social em que vive, e terá de empregar toda a sua habilidade em evitar que essas animosidades se transformem em ódios. Muitas vezes, talvez seja chamado a explicar as razões da sua conduta, das suas atitudes, e com que a autoridade faz coisas em desacordo com as normas e opiniões estabelecidas, e não lhe adiantaria nada dar explicações, porque nem mesmo seria compreendido. O homem comum, mundano, guia-se por hábitos, costumes, tradições e interesses pessoais, e não pode compreender que alguém possa agir por outras razões. Aquele que é guiado pelo entendimento espiritual agirá muitas vezes contra todas as expectativas e opiniões mundanas, mas sempre de acordo com interesses superiores absolutamente determinados. Em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes entrarão primeiro do que vós no reino dos céus. Publicanos e meretrizes eram considerados como os maiores pecadores, aqueles que viviam tão desviados da lei que eram tidos como indignos de todo o auxílio divino. A sociedade os condenava como espiritualmente condenados, desprezando-os publicamente, e essa condição era uma maldição. Entretanto, contrariando toda a opinião social e mundana, declara Cristo que esses desgraçados entrariam no reino dos céus antes daqueles que contam com a aprovação social e se consideram, por isso, salvos e garantidos, ostentando uma falsa obediência aos preceitos da lei, que em realidade não respeitam e não atendem. Com a mais apurada e astuciosa arte, o homem comum sustenta uma aparência de dignidade, de respeito e de religiosidade, com o único intuito de satisfazer os costumes e exigências sociais e ser considerado um homem do bem. O que lhe interessa unicamente é salvar as aparências e conservar uma boa fama. Esses são chamados, prometem respeitar a lei, cumprem suas obrigações sociais do culto tradicional, tomam uma aparência de piedade, mas no íntimo continuam sempre materialistas, interesseiros e egoístas.
Muitos recebem honrarias e louvores da sociedade. São considerados grandes homens superiores e até santos, e assim se consideram. Presos aos preceitos sociais, esforçam-se por considerar a boa fama, e com isso sentem-se felizes e orgulhosos. Esses são chamados, prometem que entrarão no trabalho superior, mas em realidade nunca atendem ao chamado do seu espírito. Porém, o pecador declarado, aquele que rompeu francamente com os preceitos e hábitos tradicionais, que já não se esforça por parecer bom aos olhos do mundo, que abandona a hipocrisia e age com franqueza, sem se importar com as falsas opiniões e preconceitos, esses estão mais preparados para atender ao chamado espiritual, embora de início se neguem. Os infelizes condenados pela sociedade, não podendo contar com honrarias e louvores, debaixo das críticas e condenações dos seus semelhantes, chegam a conhecer amargas realidades que os homens preconcebidos, aprovados pela sociedade, não poderiam nunca compreender. O pecador pode arrepender-se, e então sua experiência e o conhecimento da realidade, conquistados através de duras provas, lhe servirão de preciosa ajuda no trabalho superior. Pois João veio a vós no caminho da justiça, e não lhe destes crédito, mas os publicanos e meretrizes o deram. João é o símbolo do amor, que procura orientar os homens e chamá-los ao caminho da justiça, porque é necessário, antes de tudo, que o homem decida ser justo, que aprenda a ser justo. Porém, a maioria dos homens não leva o amor a sério, mesmo porque é incapaz de cultivá-lo e de senti-lo, não atende os conselhos do seu coração, e embora sinta impulsos melhores, nega-se a atendê-los ou desvirtuá-los. Levado pelo frio raciocínio materialista e preconcebido, abafa o homem comum os sentimentos mais nobres do seu coração, e às vezes envergonha-se deles. Os que sofrem a reprovação social, que romperam com os preconceitos mundanos e sofrem as consequências, são em geral os que mais facilmente respondem à voz do amor e podem avaliar o seu justo valor. Os que pecam e sofrem aprendem a dar valor ao amor, e quando recebem uma expressão amorosa e boa, sentem-se profundamente tocados e agradecidos. Grandes pecadores tocados pelo amor tornaram-se santos e deram exemplos excepcionais de espiritualidade. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou ali um lugar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para outro país. A vinha cercada com um lagar e a torre são admiráveis símbolos dos corpos do homem, constituídos pelo espírito e entregues à consciência terrestre e à subconsciência por arrebatamento durante algum tempo. Mas depois que esses arrendatários se apossam da constituição humana, consideram-se donos exclusivos dela e negam-se a reconhecer os direitos do seu espírito, procurando eliminar todos os impulsos espirituais enviados pelo seu Senhor e Criador. Por fim, como aconteceu com Jesus, apoderam-se do filho do proprietário, do Cristo interior e o matam. É o que vem acontecendo com a humanidade em geral. A consciência terrestre e a subconsciência apoderam-se da constituição humana e, dominadas pelo egoísmo e interesses materiais, negam-se a atender os impulsos espirituais e acabam por arruinar a manifestação do espírito de vida, o Cristo interno. Mas com isso arruinam-se, porque a consciência terrestre não poderá subsistir sem o corpo espiritual, que deveria formar-se com os frutos da vinha. Isto é, com as forças que o homem deveria transformar e devolver ao seu espírito como contribuição pelos bens que recebeu para administrar. Não somos senão administradores de uma propriedade que em realidade não nos pertence. Recebemos do nosso espírito uma constituição psíquica e física, por ele criada e posta à nossa disposição durante o período de uma vida terrestre, e embora a maioria dos homens não o possa reconhecer, temos obrigações a cumprir para com o nosso espírito, que não poderá ser abandonadas sem graves consequências. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. O espírito interior
é a base e o fundamento da vida humana. É o criador e sustentador de toda a existência. Se as razões espirituais da existência são rejeitadas, se o homem se nega a reconhecer e considerar as necessidades de sua natureza superior, se abandona o materialismo e as ilusões do mundo fenomenal, torna-se impossível a expansão da sua consciência e perde assim toda garantia de libertação espiritual. Sem a pedra angular do seu próprio espírito, tudo o que edificar terá inevitavelmente condenado à destruição e à ruína. Por mais que se julgue seguro, por mais que procure convencer-se de sua grandeza ou de sua superioridade, por mais que se iluda, mais cedo do que pensa, terá de defrontar-se com a realidade. E então todo o seu castelo de ilusões e de fantasias se desmoronará fragorosamente. A pedra angular é a garantia de qualquer edificação. Por mais belo e imponente e vistoso que seja o edifício, ele terá seus dias contados se não estiver assentado sobre uma legítima pedra angular. Os homens rejeitaram a pedra angular, o seu próprio espírito, e edificaram um mundo falso de aparências, de fantasias e de sonhos. E desse sonho transformado em pesadelo, cheio de sofrimento e de dores, mesmo assim não querem acordar. Aquele que cair sobre esta pedra far-se-á em pedaços, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Com a morte, começa a separação e desintegração dos vários veículos humanos. Perde-se o corpo físico, depois o vital, mais tarde o corpo de desejos, e por fim a mente concreta. Ao chegar à morte, começa a constituição humana a fazer-se em pedaços. O templo começa a desmoronar-se, peça por peça. Para não cair sobre essa peça angular, sobre o seu próprio espírito e evitar que sua constituição se faça em pedaços, é preciso que o homem tenha constituído um ponto de apoio e de estabilidade, onde a sua consciência possa fixar-se, impedindo assim o processo de separação e desintegração dos veículos internos. Esse ponto de apoio é o refúgio da consciência, é o corpo psíquico ou espiritual. Pior, porém, é o caso quando é a pedra angular, o espírito, que cai sobre a consciência. Então toda a constituição humana se aniquila e nada mais se aproveita.